Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Eu louvo ao Criador pela palavra dele, ministrada pelo Espírito, pela vontade diária dele, pelas misericórdias inúmeras. E que vocês continuem aí absorvendo a mensagem de modo espiritual, sendo edificados, amém? Para a glória do Criador e em nome de Yeshua. Eu, hoje, vou falar de assuntos que eu tenho percebido uma certa elevação da parte de alguns que têm acesso no que eu digo, todo mundo tem acesso à palavra do Criador, basta querer, né? Mas irmãos na fé, que professam a fé, que ficam às vezes indignados com acontecimentos, como é que eu posso colocar aqui? Ficam perplexos com atitudes que infelizmente parece comum por conta do elevado número e que não é motivo para nós nos escandalizarmos, porque a palavra do Criador, ela é cura, ela é vida, ela é que alinha ou dá. A palavra do Criador é o farol para esses que estão em muitos conceitos mundanos, uma hora despertados, uma hora tendo desejo de buscar. O farol é a palavra do Criador que dá acesso a todos. Então cabe a quem já tem esclarecimentos da questão das doutrinas conforme a palavra do Criador. Cabe àqueles que já estão nutridos, firmados na rocha, vigiar. Porque até esses correm os riscos de demonstrar aos olhos daqueles que são olhar de luz alguns pontos de trevas, por não vigiar. Porque a palavra do Criador diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra hostes, potestades que estão nas regiões celestiais. Infelizmente, quem está aí no conceito mundano, mas que diz ter fé, são como marionetes nas mãos de quem dá a elas o poder de juntar tesouros aqui na terra. Então eu vou entrar aqui na mensagem e vocês vão entender claramente o que eu quero colocar aqui, o que eu quero abordar. Aqui em Mateus 6, a partir do verso 19 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu li 5 versos. Os 2 primeiros... os 3 primeiros, ele demonstra exatamente essas pessoas que falam ter fé, mas que estão inseridas a contextos voltados para o mundo. Os 2 últimos já está referindo a quem professa, quem diz ser cristão, mas que, tendo luz nos lábios ao levar uma ministração, a levar uma palavra de advertência, um conhecimento bíblico, uma exortação segundo o que está escrito na palavra do Criador, mas se nos olhos tiver
algo que vê como pontos de trevas, então essa pessoa pode encontrar com falhas. Isso é muito sério. Por quê? Porque o mal maior da humanidade está escrito aqui no versos 24, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vou tentar resumir. Pelo menos no que se refere à história no brasileiro, no que se refere à fé, todos tiveram, desde cedo, um certo contato com as religiões, as inúmeras religiões. Algumas não chegam a nem ser colocadas assim, como religião, mas como um modo de se professar uma fé a modo deles, de matriz africana, essas coisas todas. Então, existem inúmeros meios de encontro e sempre as pessoas que iniciam tendem a crer que leva-se a Deus, mas nem tudo leva-se a Deus. Então, se desde cedo essas pessoas tivessem encontro com ensina o teu filho o caminho que se deve andar, segundo a instrução bíblica, quando se tornar velho, pode até ter acesso ao que o mundo oferece. Mas no momento em que essa pessoa, tendo conhecimento do que é bom, do que traz uma edificação ou não, essa pessoa pode dar meia volta aí, se arrepender e falar, opa, não, Deus não está aqui. Então, correr para a palavra dele. O perigo está aí, de não ensinar desde cedo. E eu ouço muitos cantores seculares falarem que iniciaram cantando nas igrejas. Por quê? Porque tiveram um acesso, os primeiros contatos com a fé, com aquilo que diz levar-se a Deus. Mas aí depois crescem, vai se afastando. Muitos vão ao caminho para aprimorar ou para explorar dos seus dons vocais, de atuação, porque não é só no meio musical. E essas pessoas vão indo, então elas se entregam àquilo que a elas é colocado, o que o mercado pede. Então elas vão cantar. E a palavra do Criador diz que seremos julgados pelas palavras que tivermos dito. Por quê? A palavra levada de diversas maneiras, ela influencia, ela formula até um conceito de ver o mundo, de acreditar que algo é interessante, é bom, na mente de muita gente. Então as palavras, elas têm poder. Bem, tendo em mente isso e em mente Efésios 6, que a nossa luta não é contra pessoas nem sangue, mas contra potestades que estão nas regiões celestiais, percebemos que não todos, mas um grande número, precisa viver sobre tais influências. E onde que está o problema aí? O problema está em percebermos o que é cantado, o que é falado, o que é feito e não está de acordo com a palavra do Criador? Ou a falha daqueles que tiveram acesso a essas pessoas e não as nutriram como deveria ser? Então fica aí uma reflexão. E eu vou ler aqui
João 10. João 10, a partir do verso 7. Olha só o que diz aqui. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, mas sim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Como entender essa mensagem? Colocando nessa questão doutrinária. Não necessariamente o fugir aqui é literal, é pegar as coisas e sair correndo, até porque o foco desses é manter-se para continuar sendo assalariados, recebendo sobre a sua função. Então, muitos fogem da responsabilidade, muitos fogem do que de fato está escrito para discipular e disciplinar pessoas desde cedo, para que compreendam qual é o caminho. O caminho é o próprio Salvador, como ele falou aqui. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a porta, ele está acesso para que as ovelhas venham, se alimentem e vão ao pasto, tenham a liberdade de prosseguir nos seus caminhos com ele na direção de suas vidas. Então essas pessoas com certeza são edificadas. E aqui fala no versos 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É o que vemos no mundo. Roubar o quê? Roubar o que poderia ser maravilhoso, precioso na vida de uma pessoa edificada, que é a palavra. Tem parábola que ele coloca, que são das sementes, né? Rouba a palavra. Aquele pouquinho que a pessoa tem é tirado. Porque o que vai dar lugar à mente de muitos é o que ele continua recebendo como alimento, como instrução, como conceito. Isso em muitos casos é o que prevalece na vida de muitas pessoas. Não é todos. No meio secular, musical, percebe muita gente vivendo as vidas tranquilamente e cantando músicas de amor, que não difama ninguém, que não exalta o pecado, aquilo que é contraditório ao que diz a palavra do Criador no que se refere ao casamento, no que se refere ao respeito e assim por diante. Então, cabe a nós cristãos termos as palavras de luz não só nos lábios, mas também nos olhos, ao enxergar essas pessoas com um olhar de misericórdia e refletir o que faltou para essas pessoas, para que elas misturem tudo e até falam, tenham fé, mas, como disse lá em Mateus, e eu li no finalzinho, não se pode servir a dois senhores, ou amará um ou o outro, ou desprezará um ou outro, porque não pode servir a Deus e ao dinheiro. E isso aqui vai muito mais além, porque como foi colocado aqui em João 10, tratando-se de discipulados, muitos são assalariados, fazem isso porque são remunerados. E
Como que eu posso, vou dar um exemplo, como que eu posso falar de palavras apontando algumas falhas que são contrárias ao que diz a palavra do Criador, levando com o intuito de exortar pessoas, mas ao mesmo tempo eu peço depósitos, peço que sejam generosos, que depositem, que ajudem na obra. As pessoas que estão assistindo ali não estão conhecendo essa obra de perto. E existem muitos escândalos, então não podemos de maneira nenhuma trazer escândalo à cruz de Cristo. Devemos olhar sim para Pedro, para João, para Paulo, esses homens que não tiveram tesouros na terra, mas que tiveram todo o tempo, todos os minutos, segundos da vida deles voltados para juntar tesouros no céu, que era levar a mensagem do reino dado pelo Espírito, Cristo ressuscitado. Esse foi o tesouro que eles juntaram em benefício de almas. Então hoje nós estamos no tempo que facilita que palavras de vida, vista por olhos de cristãos que têm luz, para levar a mensagem do reino com misericórdia, porque as pessoas chegam a um momento da vida delas, mesmo que elas tenham se desvinculado de um conceito cristão, religioso, mesmo que elas não tenham tido força ou alguém próximo para ajudá-las a entender a mensagem, a palavra do Criador nas suas casas, essas pessoas, uma hora ou outra, o Criador as conduz à palavra de vida. Elas sentirão vazios do Pai, elas sentirão a diferença e verá o que está lá no mundo, quais são os tesouros que elas vão encontrar e o que elas devem, o que elas são obrigadas a fazerem para que tenham esses tesouros. Uma hora elas podem olhar para trás e se arrependerem. Então cabe a nós cristãos levar a palavra de vida, que o caminho que nos conduz à vida é a palavra do Senhor, é o próprio Senhor. E veja o que o Senhor fala aqui a Pedro. Acho linda, essa mensagem é maravilhosa. Aqui, ó, João 21, a partir do versos 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simeão Pedro: Simeão, filho de João, você me ama mais do que antes? Você me ama mais do que antes? Aqui essa pergunta ele faz, é o Cristo ressuscitado. Aí já está o grande detalhe. Porque aqui, louvado seja o Senhor. O Senhor é como se o Senhor estivesse se apresentando. Agora eu ressuscitei com as minhas palavras, com o meu entendimento, tá, gente? Mas entenda, procura dar ouvido à voz do Espírito. Então imagine Cristo, né, ali ressuscitado, está de encontro às pessoas que ele ama e pergunta: tu me amas mais do que antes? Porque agora ele ressuscitou. E aí, tu me amas mais do que antes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Essa aqui é a tradução NVI. Outras traduções vão dizer: apacenta as minhas ovelhas. Mas o sentido é um só, gente. Disse Jesus: cuide dos meus rebanhos, cordeiros. Novamente Jesus disse: Simeão, filho de João, você me ama? Primeiro ele pergunta, Simeão, filho de João, você me ama mais do que antes? E agora? Simeão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pela terceira vez, pastorei as minhas ovelhas. Pedro ficou, verso 17, pela terceira vez ele lhe disse: Simeão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado,
por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. O Senhor pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava, porque como tem outras traduções que falam, né? Apacentar as minhas ovelhas. E aqui, cuide dos meus cordeiros, para cuidar dos cordeiros, para apacentar as ovelhas, para discipular, para fazer algo segundo o que dizem a obra de Deus, para discipular pessoas, doutrinar pessoas. É preciso amar a Cristo primeiro. É preciso amar o sacrifício que foi feito, porque foi graças ao sacrifício que hoje temos acesso ao Todo-Poderoso pela fé. É preciso amar as palavras do Salvador, para que seja gerado, até que ele seja gerado em nós. O apóstolo Paulo diz que ele não se cansava em falar, repetir as mesmas coisas, porque o foco ali era que Cristo fosse gerado nas pessoas que o ouviam, e o foco no olhar cristão, pela vida cristã, tem que ser essa. Às vezes a gente precisa repetir uma coisa porque sentimos do Espírito a necessidade disso para explorar mais de tais assuntos, tendo em vista que as pessoas precisam que o Salvador Yeshua seja gerado nelas, para que elas entendam essas perguntas aqui, por exemplo, pergunta feita a Pedro 3 vezes. Interessante é que ele pergunta: tu me amas mais do que antes? Por quê? Porque diferente do amor de ver, de tocar, o próprio João falou, nós podemos tocar, senti-lo. Eles testificaram ali do verbo em carne. Amar porque estão vendo, viram prodígios, milagres, coisas extraordinárias, palavras extraordinárias, saída da boca do Filho. Amá-lo por tudo que eles estavam vendo não seria tão difícil. Agora, amá-lo pela fé, por crer que ele veio e que essas palavras aqui que temos acesso é o que nos capacita a amá-lo, a amar o Criador de todo pensamento, com o conhecimento, é o que precisa estar na vida de todos. Então essas pessoas lá na frente, elas serão bem apacentadas, elas serão bem orientadas, porque tudo que for feito vai ser por amor, seguindo o exemplo do Salvador, como ele fala lá em João 10, que diferente daqueles que são assalariados, porque são motivados por conta do que recebem, Cristo, ele veio para dar vida. Mas o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, quem é o inimigo? Na minha tradução não está o diabo, está o ladrão. Trazendo um entendimento de que tudo aquilo que tira o foco, que tira a direção de levar as pessoas para a palavra do Criador, o que disse o Salvador, o que ele disse aos demais após ele ressuscitado, ao apóstolo Paulo, a João, a Pedro, pelo Espírito, é que faz toda a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas vão para o mundo secular,
vão para muitas áreas de entretenimento, porque elas sentem que o que elas têm como dom é acolhido. E elas vão juntar tesouro aqui. Elas vão ter um rendimento com isso daí. Tem uns que só querem fama, que querem estar sendo reconhecidos. Esses, de repente, não rejeitaram, não quiseram ouvir, ou não quiseram aceitar a palavra do Criador. Mas um grande número dizem ter fé. Então vamos respeitar a fé dessas pessoas e crer. Poderoso é o Senhor que as conduz para o caminho de luz. Se vão rejeitar ou não, aí já é outra questão. Mas não cabe a nós sermos duros com as palavras. Cabe a nós reconhecer um erro lá de trás e apontar essas falhas para que outros que venham ter um chamado não caiam nas garras dos ladrões, dos salteadores, dos assaltantes, como diz aqui a palavra, que tem o foco só de receber para fazer algo. Precisa ser com amor. Por isso o Senhor fala 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor sabia que Pedro amava. Pedro era uma pessoa que foi lapidado, assim como todos nós precisamos ser lapidados. Mas a pergunta aqui para o Criador é para todos nós. Filhos, filhas, vocês me amam? Cuide dos cordeiros, ou seja, apacenta as ovelhas, discipline-as. A própria palavra fala em relação à questão do julgamento. Se houver falhas, temos que sermos cautelosos e sábios para chamar as pessoas a atenção e colocar essas questões, porque se iremos julgar os anjos, imagine coisas aqui na terra, como diz a palavra. Então essa coisa de colocar julgamento como a colocação das verdades não tem nada a ver. É necessário que as pessoas tenham conhecimento das verdades que liberta. Melhor do que chegar no juízo e ser julgado por não ter tido oportunidade ou não querido ouvir a verdade que é a palavra do Senhor. Mas somos capazes de que queira, ao ser exortado, ser instruído pelo Espírito Santo, para poder tomar uma direção certa. Porque o mundo, ele é propício à vaidade, a levar as pessoas a correrem sem olhar para trás para acumularem os seus tesouros na terra. Mas o tesouro mais importante é a paz de espírito, é poder estar bem com o Criador, poder saber que não sai dos seus lábios palavras profanas, palavras que invoquem adultério, que rebaixe a questão da família, denigrir a família, não, mas que saia dos lábios palavras de vida. Tem muita gente aí cantando palavras bonitas, palavras que levam pessoas a refletirem sobre suas vidas. Então, tem espaço para tudo? Tem. Mas procure, caso seja a vontade, ocupar um espaço do bem, que te edifique, que não destrua a tua casa, o teu lar, que é o lar de Deus, o templo, morada do Espírito, que é o teu próprio corpo. Que muitas das vezes, pelo engano terrível que há no mundo, muitos não percebem. Mas não sejamos nós, os cristãos, de ter palavras de luz, mas as ações ou o comportamento ser de trevas. Não, a luz ela tem que estar no todo. E isso é possível com o amor ao Senhor. Sejamos o Pedro aqui, reconhecendo que temos falhas, mas quando se trata de fazer algo para o Senhor, o nosso Salvador, tem que ser com amor, tem que ser com responsabilidade, tem que ser com excelência. Caso contrário, nem tente. Tenha temor de não
ser julgado naquele dia como alguém que diz: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ouvirão da boca dele: afasta-vos de mim que eu não vos conheço. O Senhor não olha a aparência, ele olha o coração, mas precisamos evidenciar nas nossas atitudes, no exterior, a luz que está dentro. Ela precisa ser vista por muitos que estão aí meio que perdidos, que até dizem: tenho fé, mas é uma fé rasa, que lá na frente perceberão isso e que o Senhor os ilumine a mente, trazendo para o caminho de luz. Amém? Então, obrigado por assistirem até aqui, que o amor e a graça do Pai estejam com todos vocês. Até a próxima.